Orai pelos que vos perseguem. Emmanuel. O conselho de Jesus, no que se refere à oração pelos nossos perseguidores, não se baseia tão somente na lei universal da bondade para com os semelhantes. Vai mais além. Fundamenta-se no princípio justo das correspondências. O ódio, o crime, a calúnia segregam forças perniciosas e destrutivas. O perseguidor encarcera-se no abismo das inquietações. O criminoso, onde estiver, é prisioneiro da consciência, guardado pelo remorso, então transformado em sentinela vigilante. O caluniador envolve-se na peçonha dos próprios atos. Emitem pensamentos destruidores, como o pântano, os elementos mortíferos. Na lei das trocas, que rege todos os fenômenos da vida, os semelhantes atraem-se uns aos outros. Odiar aos que odeiam, retribuir o mal com o mal, seria abrir portas em nós mesmos à selvageria dos que nos convocam às suas furnas de trevas. Alimentemos a chama benéfica que indique o caminho santo do bem, mas evitemos o incêndio devastador que aniquila as possibilidades da vida. Contra a labareda criminosa do mal, façamos chover os pensamentos calmantes do bem. Toda vez que a onda escura da perseguição nos procura envolver na luta digna, oremos e vigiemos. Encontrando-nos a resistência fraternal, voltarão os fios negros aos seus próprios autores, encasulando-os em sua obra. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Acendei a luz dos pensamentos nobres no círculo de sombras daqueles que vos tentam confundir, certos de que a maldade é o inferno dos maus e que cada espírito carrega na vida o abismo tenebroso ou a montanha de luz dentro de si mesmo. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, continuando, com a nossa transmissão, agora nesse horário vai ser a palestra da Linda Mar e o tema que ela vai desenvolver é a missão de cada um. Então, nós já iniciamos com essa belíssima oração, essa mensagem do Emmanuel, que é pela voz do Haroldo Dutra. E assim, então, nós pedimos para os espíritos amigos que estejam junto de nós, para que a internet funcione, para que tudo possa transcorrer em paz e harmonia e para que a transmissão seja proveitosa para todos nós. Então, agora, vocês vão ficar com a Linda Mar, que todos nós tenhamos uma boa palestra. Até já. Boa noite a todos, seguindo a proposta da Casa Espírita de oferecer palestras online para que possamos nos manter conectados, aprendendo e refletindo. Hoje trago para vocês o tema A Missão de Cada Um. Quando a gente escuta esse termo, missão, logo pensamos em algo grandioso, de difícil execução, até porque nos lembramos da vida, da história, de algumas pessoas importantes que tiveram ou que têm o compromisso de realizar tarefas de grande vulto e significado. Podemos citar o nome aqui de alguns desses missionários. O apóstolo Paulo de Tarso,
que foi responsável por difundir e manter vivo o cristianismo num contexto histórico bastante adverso, que foi logo após a morte de Jesus. Tratava-se de um momento de muita perseguição e violência que resultou em mortes cruéis contra os seguidores de Jesus. Defender o Cristo naquela época era colocar em risco a própria vida. Mas Paulo de Tarso foi gigante, e dentre as maravilhas que ele realizou, após se converter num guerreiro de amor em prol do cristianismo, podemos destacar que essa foi sua grande missão, a de manter viva a Boa Nova, ou seja, os ensinamentos de Jesus. E como Paulo de Tarso fez isso? Como Paulo de Tarso manteve vivo os ensinamentos de Jesus? Primeiro, incentivando os apóstolos e os seguidores do Cristo a registrar tudo o que eles sabiam ou o que eles tinham ouvido falar de Jesus. Então, por onde ele passava, ele incentivava então que as pessoas escrevessem sobre o Mestre Jesus, ou que escrevessem aquilo que ouviram falar sobre o Mestre Jesus. Uma outra forma aí que Paulo de Tarso encontrou também nesse processo dele, nessa missão dele, ele era um grande viajante, né? Então, ele viajava por várias regiões do Oriente Médio, incluindo partes do sul da Europa, para ajudar na construção de igrejas. Nessa época, as igrejas elas eram construídas nas casas das famílias. E vejam que interessante. Ele aproveitava esse momento e mostrava para a população que o assistia, seja nesses espaços caseiros ou nas praças públicas, os pergaminhos escritos pelo apóstolo Mateus sobre a vida de Jesus. As pessoas ficavam deslumbradas com esses escritos e elas copiavam. Então, esse processo de copiar, né, os pergaminhos, dessa reprodução daquilo que estava escrito, foi tão importante, que permitiu manter a história de Jesus. Mais tarde, parte dessas anotações, elas foram aí um material que se consubstanciaram na Bíblia, no Novo Testamento, e que hoje, né, se constitui um patrimônio moral e religioso que mudou toda a história do Ocidente. Então, foi um divisor de águas para o mundo. Se hoje nós conhecemos a vida de Jesus e seguimos suas orientações, devemos, graças a Paulo de Tarso, que foi um missionário dedicado, que passou pelas mais tristes mazelas. Quem conhece a história dele sabe disso, né? Pelo deserto, por humilhações, por fome, frio, medo, abandono, enfim, para nos deixar esse legado. Outra grande e querida missionária foi a Madre Teresa de Calcutá, de origem albanesa, filha de pais comerciantes com uma excelente condição financeira, né? Ela abandonou sua vida tranquila lá na Europa e mudou de país, foi morar na Índia, não só para se dedicar à vida religiosa, mas, sobretudo, ao povo pobre e doente. Por isso, a Madre Teresa é conhecida como a Santa das Sarjetas, porque ela cuidava dos excluídos, dos relegados pela sociedade, daquelas pessoas em que às vezes a gente olha nas ruas da nossa cidade e a gente fica com medo de se aproximar ou com receio. E eram essas as pessoas que Madre Teresa se dedicava, né? E por isso, por esse trabalho que ela realizou ao longo da sua vida, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979, por ser uma missionária aí de pleno amor. Há um episódio interessante que certa vez um jornalista, sem ter noção da grandiosidade de suas ações, vai perguntar para ela: mas Madre Teresa, a senhora concorda que com tantos problemas sociais no mundo, que suas ações diante dessas calamidades acabam se tornando gotas de água no oceano?
E aí ela vai responder de uma forma muito humilde, né? Mas querida, afetiva, vai falar: mas, meu caro amigo, o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Então foi uma pessoa que viveu para a caridade, que viveu para o amor, né? Um outro missionário exemplar que nós podemos destacar foi Gandhi, um dos maiores defensores da paz no mundo. O Gandhi pregava a não violência como meio de revolução moral, como meio de revolução humana e planetária. Ele entendia que a vivência de valores éticos, de valores humanos, tinha que passar necessariamente pela construção de relações não violentas. E aí a gente pode trazer um pouco dessa reflexão para o contexto atual que a gente vive, né? Como falar de Jesus e ao mesmo tempo da destruição do planeta, como falar de Jesus e ao mesmo tempo de armas, né? Nós vivemos num contexto econômico, político, marcado sobretudo por uma política da violência, por uma política da morte, da necropolítica, né? Do olho por olho, de uma política do revide. E o Gandhi vai nos dizer assim, trazendo essa reflexão, né? Dessa lógica da lei de Talião, né? Do olho por olho, do dente por dente. E ele vai nos lembrar que se a gente continuar do olho por olho, o mundo acabará cego. E é isso que vai acontecer se nós não nos humanizarmos, se nós não olharmos para a vida com um olhar mais fraterno. E aí, claro, né, um outro grande missionário que a gente não poderia deixar de mencionar, né, foi o nosso querido, amado Chico Xavier, que é reconhecido como um dos maiores expoentes do espiritismo no Brasil e no mundo. O Chico, ele viveu uma vida aqui na Terra plena de amor e de caridade. Quando eu penso no Chico, não sei se isso acontece com vocês, o meu coração se aquieta, tamanha é a amorosidade desse homem. Tem uma cena num filme que trata da biografia do Chico, o nome do filme é Chico Xavier, que me chama muita atenção. O filme todo é lindo, maravilhoso. Já tem aí fácil para assistir na Netflix, você pode baixar também, é muito acessível. E foi um dos filmes mais lindos que eu assisti. E o tempo todo no filme você vai vendo a delicadeza, a amorosa, a afetividade, a caridade, a força e a potência desse homem, né? E em pequenos detalhes ele vai mostrando a evolução e sobretudo o amor dele por todas as coisas, por todas as pessoas. E há uma cena nesse filme que eu fiquei muito impactada pela forma como o Chico foi lidando aí com as pessoas, em que há um grupo de religiosos, isso era muito comum acontecer na casa dele, na frente da casa dele, que ficavam lá mostrando, né, a cruz e rezando alto, excomungando, né, muitas vezes ofendendo o Chico, né, e ele sai lá do centro espírita, que era quase do lado da casa dele, né, e se depara com essa cena que era muito comum, né. Vocês imaginem a cena, a gente chegando em casa, cansado, né, se defronta com uma situação dessa, né, com um monte de mulher furiosa, e pois bem, o Chico, né, de uma forma pacífica vai passando por elas, sem dar muita atenção, e entra para dentro de casa. Na hora de entrar e fechar a porta, ele olha para elas, cumprimenta e pede licença. Então é uma coisa muito marcante, né? Para mim isso foi muito marcante, porque por muito menos, por um olhar que o outro nos dirige, a gente já perde a razão. Então esse era o Chico. E aí eu quero aproveitar, falando desse missionário, mostrar uma cena do filme dele, para que vocês possam aí
se relembrar, se lembrar e relembrar da forma como Chico lidava com as adversidades da vida, da forma como ele impregnava amor, cuidado, tolerância e perdão em todos os atos da sua vida cotidiana. Como você pôde desmoralizar o espiritismo assim? Cobrar essas pessoas desesperadas por um lugar na fila. Tio, eu sou Altair. Não, eu não quero ouvir mais nenhuma palavra. Hoje é um dos dias mais tristes da minha vida. Só uma coisinha. Você vai arrepender, viu? Quem é que aguenta toda essa doação? Essa desordem toda que o senhor deixa pra trás? Sem eu, é só você e esse bande miserável. E o resto, pelo povo? Essa povoada toda fala que o senhor acabou. Destruiu com a paz da cidade. Disse que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Vai falar. Meu filho vai falar comigo. Por favor, não vai falar. Tem direito a trabalhar dentro com os outros, não? Não tem jeito não, gente. Vou falar com eles. Já. Falei que não podia perder a cabeça contra ele. Falei! Pai, o que ele disse de tão diferente de todo mundo, que eu leio muito, que eu copio os autores desde criança. O Altair é da família, Chico! Como ele se perdeu tanto, só vai ser pior pra ele, pai. Chico, nós discutimos. Essa confusão toda é dia e noite, gente na porta, não entra e sai, como se a casa fosse deles, Chico. Pelo amor de Deus. Eu vou falar com os jornalistas, vou dizer que não recebi as palavras dele como acusação, que ele é jovem, aí eles vão embora. Chico, você não quer entender? Tá difícil pra todo mundo, Chico. Ah, Chico, meu marido. Ele gosta de você. Gosta de você. Mas é o tempo todo, campainha tocando, telefone, não entra e sai de gente, Chico. Essa casa tá um inferno. Chico, eu não queria dizer não, mas ou você sai a gente. Começar de novo, trazendo as marcas das experiências passadas, mas com mais leveza, como se fosse uma folha de papel em branco. Feliz. Um recomeço. Chico, de fato, foi um presente de Deus para nós, né? E aí, é claro, né, teríamos outras pessoas, outros missionários que se dedicaram, né, e que se dedicam ainda, dedicam sua vida para ajudar a construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa e pacífica. Então, diante desses grandes missionários, nós achamos que nossa tarefa aqui na Terra é muito simples. E por isso nem consideramos uma missão, né? Consideramos uma tarefinha. No entanto, para a nossa alegria, né? A doutrina espírita vai nos confirmar que todos nós, sem exceção, temos uma missão aqui na Terra. E que a natureza e a complexidade dessa missão está de acordo com a nossa evolução, com o nosso processo evolutivo. Então, agora nós vamos refletir sobre algumas missões aí que nos foram delegadas. Então, pensem aí, né, as missões de vocês, o que vocês acham aí
que tem como missão nessa vida terrena, né? Eu separei aqui, opa, voltou, vamos voltar aqui. Eu separei aqui uma missão que eu considero muito desafiante, claro, missão é desafiante mesmo, senão não seria, né? E aí, como referência, tá? A gente traz o Livro dos Espíritos, tem um item, especialmente o capítulo 10 dessa obra básica, que se dedica especialmente a essa reflexão, a reflexão das missões, né? Dos espíritos encarnados e desencarnados. E lá consta que, de modo geral, as nossas missões é que, enquanto espíritos encarnados, elas então estão aí, perpassam esses seguintes eixos. Auxiliar o progresso da humanidade, então a gente tem como missão, né, de alguma forma, aí trabalhar nesse sentido, melhorar as instituições e instruir os homens. Como temos um tempo limitado, vamos focar aí na questão 3, que também abrange uma série de elementos que, dentre eles, podemos refletir. Se nós temos como missão instruir, ensinar, para que a gente possa exercitá-la, né, concretizá-la, temos que primeiro aprender. Como que nós vamos ensinar algo que a gente não aprende, que a gente não assimila? E aí nós podemos lembrar de Cora Coralina, quando ela traz a seguinte ideia para a gente: é maravilhoso ensinar o que se sabe e aprender o que se ensina. Então a gente precisa aprender o que a gente ensina, que também é um desafio. E um dos caminhos do aprendizado desse processo de instruir os homens é saber lidar com as provas e expiações cotidianas com inteligência espiritual e emocional. Esse é um desafio que todos nós temos sem exceção, ninguém escapa. E em nosso dia a dia, nós lidamos com as mais diferentes provas e expiações, quais sejam doenças graves na família, falta de dinheiro para suprir as necessidades básicas, perda de entes queridos, desemprego, filhos ingratos, pais severos ou negligentes, conflitos familiares, transtornos mentais, dependência química, que é uma dor para todas as famílias que estão envolvidas nessa situação, traições, enfim, entre outras provas e expiações. Essas são as mais comuns aí que perpassam a nossa vida. De alguma forma a gente lida com essas situações no nosso cotidiano. E nossa missão, então, diante dessas provas e expiações, é a de enfrentá-las com inteligência espiritual e inteligência emocional. Porque só assim nós vamos demonstrar que, de fato, estamos nos instruindo com o conhecimento que estamos adquirindo. Ou seja, nós estamos educando nossa razão, nossos pensamentos, nossos sentimentos e, consequentemente, nossas práticas. Bom, mas o que significa essa tal inteligência espiritual e emocional que tanto a gente fala, que tanto a gente ouve falar, né? A gente pode dizer que, de modo sintético aí, a inteligência espiritual é todo o conhecimento adquirido na doutrina espírita, também no campo da ciência,
no campo da filosofia, da sociologia, da arte, ou seja, é aquele conhecimento que nos desenvolve como pessoas, que nos liberta das amarras materiais e que nos leva sempre para o bem coletivo, avançando o nosso mundo subjetivo e particular. Mas esse conhecimento que a gente adquire nessas esferas, nesses lugares, nessas ciências, nesses ramos do saber, eles precisam ser vivenciados. Então, nós temos que sair do patamar das ideias, daquilo que a gente consegue intelectualmente e cognitivamente aprender, para chegarmos ao patamar das ações. E aí, esse é o grande desafio. Bom, para a gente chegar a esse patamar, o que nós precisamos? Já está aí, material apontado aí para vocês. Boa vontade e ação. Boa vontade e ação sempre. Então, eu preciso realmente desejar e eu preciso agir. Então, se a gente quer de fato colocar o conhecimento que a gente adquiriu ao longo da vida da gente, que a gente vem adquirindo todos os dias, porque é todo dia que a gente aprende, em prática, se a gente quer concretizar, dar vida a esse conhecimento, precisamos dessa boa vontade. Mas precisamos também, então, da concretização dessa boa vontade. O José Carlos de Luca, ele fala o seguinte, que se a gente não regar as plantas do nosso jardim, elas inevitavelmente secarão. Assim acontece com o nosso conhecimento, ele fica quietinho, fica lá morno, guardadinho, né? Ele não sai do lugar. Bom, e para isso a gente vai precisar de persistência? Precisa de persistência, sempre. Né? Foi uma a mais aí. Bom, o que é, né, esse processo da persistência? Onde ele pode nos levar? É aquele processo em que todos os dias você vai ter que fazer talvez a mesma coisa e refazer e reconstruir. Porque nós temos que continuar com os nossos propósitos do bem, sempre. E não tem jeito, porque a gente vai acertar e errar. O mais importante é o movimento do persistir, do fazer, do continuar. E aí a gente precisa ter fé em Deus. E o que é essa fé em Deus? É essa fé raciocinada, né, de que há algo muito maior em nossa vida, e que nos leva à compreensão do porquê e para que estamos aqui na Terra. Por quê? Por que estamos aqui? Qual finalidade? Qual objetivo? Onde devo chegar? Então, a fé raciocinada é o elemento que vai nos trazer a esperança, né, de uma espera ativa, mas não passiva, de tempos melhores, ainda que esses tempos melhores não sejam para hoje ou para essa vida. Mas é essa esperança, nessa fé em Deus, né? Que uma fé inteligente que vai nos animar para enfrentar as dificuldades diárias que todos nós temos, né? Essa inteligência espiritual, ela sempre vai nos advertir do seguinte: dê importância para isso, não dê importância para aquilo. Então, e como que eu vou medir o que devo, a que devo ou para que devo dar importância? Com uma simples, mas complexa pergunta: o que vou levar comigo? Pensem, o que vocês vão levar com vocês no momento do desencarne.
Essa é a nossa bússola, essa pergunta basilar na nossa vida. O que levamos, o que fazemos de bom para nós, porque temos que ser amorosos com a gente mesmo, e o que fazemos de bom para os outros. O nosso conhecimento, as nossas experiências positivas e os nossos esforços. Bom, e quanto à inteligência emocional? Como que a gente pode qualificá-la? Né? O que é inteligência emocional, que é outro tema, outro assunto que a gente escuta tanto falar. É a capacidade de lidar com as adversidades da vida sem desesperos, como o Chico fazia. Mas a gente não é o Chico. Eu sou a Linda, e aí você é você e você vai dentro do que é possível fazer, como é possível no seu momento, no seu processo, né? Mas essa capacidade de lidar com as adversidades da vida, sem desesperos, sem descer do salto, também é algo que se pode aprender. Mas para que eu possa aprender, para que eu então tenha mais inteligência emocional aí, para poder lidar com esses desafios cotidianos, eu preciso ter humildade. Tá aí nessa página verde, né? De uma forma aí, junto com a esperança, porque a gente precisa também ter a humildade. Então, a humildade é quando a gente precisa lá minimizar o nosso ego, né? O nosso eu pequeno. Entendendo que eu só estou nesse mundo porque o outro e tantos outros me possibilitaram isso. Então, tudo que temos, tudo que fazemos, tudo que construímos é mediado, forjado, construído, é possibilitado por várias mãos. E aí eu trago para vocês uma reflexão do Paulo Freire, lindíssima, que tem a ver com a humildade. Quando ele fala assim, como eu posso dialogar se alieno à ignorância? Isto é, se a vejo sempre no outro e nunca em mim. A autossuficiência, diz ele, é incompatível com o diálogo. Os homens que não têm humildade ou a perdem, não podem aproximar-se do povo, não podem ser seus companheiros de pronúncia do mundo. Se alguém não é capaz de sentir-se e saber-se tão homem quanto os outros, todos esses outros, né? É que lhe falta ainda muito que caminhar para chegar ao lugar de encontro com eles. Neste lugar de encontro não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos. Há homens que, em comunhão, em solidariedade, buscam saber mais. Ninguém sabe tudo e ninguém ignora tudo. E a gente precisa se colocar nesse lugar sempre para aprender e para ouvir. E claro, algo para que eu possa então qualificar a minha inteligência emocional e que eu preciso ter junto comigo é a paciência. E aí nós podemos dizer que a paciência é uma das virtudes mais difíceis de ser exercitada. Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, pedia constantemente aos seus discípulos e seguidores que se amassem, que se perdoassem, que fossem generosos e também pacientes. No entanto, dentre esses pedidos, talvez, a paciência seja a que mais nos desafia, porque amar, perdoar e ajudar, dependendo da circunstância, é mais fácil. Por exemplo, eu não preciso colocar em prova todos os dias e todas as horas o perdão. Eventualmente, sou chamada a perdoar. E se isso está acontecendo sempre, significa que estamos nos metendo em muito rolo, muita confusão. Precisamos observar.
Já a paciência, nós precisamos acioná-la diariamente, a todo momento. Todo momento, vocês podem perceber, né? No supermercado, no trânsito, na família, no trabalho, junto com os meus colegas do centro espírita, com os meus amigos, enfim. Em todo momento eu vou me deparar com situações que vão exigir o exercício da paciência e por isso ela é uma virtude que de fato nos desafia. E por fim, para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência emocional, a gente precisa perdoar. E por que o perdão é tão importante? Porque primeiro ele nos liberta. E depois ele liberta o outro. Se a gente quiser se libertar dessas amarras, né, que nos prendem a certos vícios e comportamentos infantis inadequados, nós precisamos perdoar. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, diz que Jesus ensinou que só conseguimos alcançar elevados objetivos neste mundo cedendo alguma coisa de nós mesmos. Então, sem perdão, a gente não cede e a gente não progride. Bom, pergunto para vocês, né? É fácil? O que vocês acham? Não, né? É impossível? Aí é para a gente refletir. Mas eu trago algumas possibilidades para nos ajudar nessa missão, que é de enfrentar nossas provas, nossas expiações, nossas dificuldades com inteligência emocional e espiritual. Eu acho que a primeira dica é a gente se olhar todos os dias, quando a gente acorda, e olhar para o nosso entorno e olhar para nós mesmos. A gente pode hoje enxergar, ouvir, andar, trabalhar e servir. Isso por si só já é uma bênção. Por si só. Se porventura tiver alguém nos escutando com alguma deficiência física ou mental, saberá certamente como é essa dor, o que significa essa lacuna em nossa vida. Bom, e aí a outra questão é que existem provas mais difíceis das quais nós, felizmente, nem conhecemos, nem sabemos o que significa vivenciar essa prova. E aí a gente tem inúmeras situações próximos da gente, na nossa cidade, no nosso bairro, perto do nosso centro espírita, talvez dentro do nosso centro espírita. O que significa, por exemplo, passar fome, ver os filhos passando fome. Eu, como assistente social, me deparo com essa situação constantemente. Aqui em São José dos Campos, em uma cidade considerada uma das mais ricas do Brasil. E as doenças terminais? O que é essa prova, né, ou expiação? Como é viver em um país com guerra? Imaginem perder todos os familiares, ter que mudar do país e deixar tudo para trás. Às vezes a gente perde uma fotografia e a gente fica triste, né? Imagina deixar para trás a história, com a história a memória, e mais do que isso, com a história e a memória as pessoas. Muitos pais se separam dos seus filhos, muitos amores rompidos, muitas famílias realmente precisam aí se desvincular para que uma pessoa tenha a possibilidade de continuar a vida. Então, nossas provas são grãos de areia perto de
tantos irmãos em sofrimento. Portanto, eu acredito na pergunta feita atrás que é possível que a gente enfrente nossas provas, que são pequenas, e expiações, com mais inteligência emocional e espiritual, com dedicação, com esforço, com tudo aquilo que a gente precisa fazer para empreender bem uma tarefa. Então, esses dois exemplos que eu trago podem nos ajudar a enfrentar nossas provas e expiações, né, com mais maturidade, né? O problema, como nos lembra Rossandro, que nós às vezes queremos uma receita para resolver nossos problemas. E de preferência que seja como um antibiótico, que o resolva em 7 dias. Porém, ele vai lembrar a gente que a vida se assemelha mais aos processos de homeopatia demorado, que tem que buscar a raiz do problema, do que a alopatia, que trata o sintoma e não a causa. Então, para finalizar, né, vale resgatar o que consta no Livro dos Espíritos, de que nossas missões devem sempre ter por objeto o bem, né? O bem para nós, o bem para o outro, o conhecimento e a instrução, né? Para isso, nós também precisamos exercitar a bondade, porque fazer o bem é preciso que a gente tenha abertura para a bondade. Então, é necessário ter uma dose, ainda que seja pequenininha, de amor para viver melhor, para evitar conflitos, para ignorar o que não importa. Tantas coisas não importam, tantas coisas. E o amor e a bondade sempre nos salvam de tudo. Sempre nos salvam de tudo. E aí, para finalizar, e depois eu apresento uma prece, o Espiritismo nos ensina que a vida é o resultado de nossas escolhas e que o amor é a melhor dessas escolhas. Então, imbuídos dessa certeza, façamos o melhor hoje diante das missões que nós temos, sejam elas simples ou complexas. Podemos realizá-las porque contamos com o apoio e o amparo de Deus. Sempre o amparo de Deus e da espiritualidade. Que Deus nos acompanhe, que Deus nos proteja e que a gente possa, de fato, colocar o amor diante aí das nossas missões terrenas. Muito obrigada. Bem, amigos, essa foi a palestra que a querida Linda Mar gravou para nós com muito amor, com muito carinho, doando seu tempo, seus conhecimentos. Então, nós agradecemos a todos vocês que acompanharam, que estão acompanhando as transmissões. Algumas são ao vivo, então dá para o palestrante interagir, e outras, quando é gravada, não dá para ter interação no momento, mas vocês podem ter, tá deixando, né, as suas perguntas, sugestão, dúvida, podem colocar nos comentários que se tiver alguma coisa para poder ser respondida, posteriormente, então, nós iremos responder, tá bom? Então, muito obrigado, e para a gente poder estar encerrando, nós agradecemos ao Divino Mestre que nos acompanha, que nos ampara nesse trabalho, nessa noite, e pedimos que continue conosco,
nos nossos dias, nas nossas questões, nos fortalecendo, nos amparando. Que assim seja. Então as transmissões elas continuam e amanhã, né, amanhã às 20 horas teremos outra, então que espero que vocês possam estar nos acompanhando, assistindo. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.